Características gerais de motores. Grau de proteção de motores, sigla IP. IP vem de Intrinsic Protection, que significa proteção intrínseca. A carcaça do motor faz o papel de invólucro, de proteção do motor. Ou seja, quando a gente fala em motor, a gente está querendo dizer aqui estator-rotor, e aí tem a carcaça que faz a proteção desse conjunto estator-rotor. A NBR 6146 estabelece diversos graus de proteção, e essa sigla é expressa em dois dígitos. O primeiro indica a proteção contra corpos sólidos e o segundo indica a proteção contra água. Ou seja, grau de proteção vai ser IP, dois números, e a gente vai ver o que significa esses dois números. O primeiro dígito, se for 0, significa que o motor não é protegido contra corpos sólidos. Se for dígito 1, ele é protegido contra objetos sólidos maiores que 50 milímetros. Ou seja, qualquer coisa maior que 50 milímetros não entra no conjunto estator-rotor. Qualquer coisa menor, o fabricante não garante mais. O dígito 2 é protegido contra objetos sólidos maiores que 15 milímetros. Número 3, protegido contra objetos sólidos maiores que 2,5 milímetros. Número 4, protegido contra objetos sólidos maiores que 1 milímetro. O número 5 é protegido contra poeira prejudicial ao motor. E o 6 é totalmente protegido contra poeira. Resumindo, o primeiro dígito da sigla IP, começando por exemplo com 1, significa que ele é protegido contra corpos sólidos maiores que 50 milímetros. Ou seja, a gente está começando a falar agora em quão protegido é o conjunto estator-motor. O segundo dígito é esse daqui. O segundo dígito é uma indicação contra água. Vamos ver aqui. Se o dígito for 0, ele não é protegido. E aqui eu já faço um parênteses. Imagina que o motor tem, vou botar um slide aqui, que o motor tem a sigla IP00, ou seja, o primeiro dígito significa que ele não é protegido contra nenhum corpo sólido, e o segundo dígito indica que ele não é protegido contra água. Ou seja, um motor que é totalmente desprotegido, ou seja, é um motor sem carcaça. Você não tem proteção nenhuma da estrutura conjunto estator. Ou seja, só tem o conjunto estator, não tem a carcaça. E isso parece um pouco estranho, mas não é. Existem algumas aplicações que você tem, de fato, um motor que não tem a carcaça. E um exemplo, por exemplo, é a aplicação aeroespacial, ou seja, você levar para a órbita da Terra um motor, quanto mais leve, melhor. Se você consegue fazer um motor que não vai estar sujeito a poeira nem a água no espaço ali, você não precisa da carcaça dele, ou seja, é um motor totalmente desprotegido. Qualquer ambiente que seja bem limpo e que o peso seja um problema, você pode fazer um motor que é totalmente desprotegido, ou seja, sem carcaça. Continuando, se o dígito for 1, ele é protegido contra quedas verticais de gota de água. Número 2 é protegido contra quedas de gotas de água para uma inclinação máxima de 15 graus. Ou seja, o motor ele está protegido se a chuva, por exemplo, estiver a 15 graus ou se o motor está a 15 graus. Então, digamos que o motor não está em cima de uma mesa, ele está um pouco inclinado a 15 graus e a chuva vem vertical, significa que ele está protegido ainda se isso for até 15 graus. Número 3, protegido contra a água aspergida de um ângulo de 60 graus. Novamente, pode ser a água, a chuva, vindo a 60 graus, ou o motor está instalado num plano inclinado de 60 graus até 60, o motor está protegido. Número 4, protegido contra projeções de água em qualquer direção, ou seja, o motor pode estar em qualquer ângulo. Se tiver chuva, ele está protegido. Se for o número 5, protegido contra jatos de água de qualquer direção. Número 6, protegido contra ondas do mar ou água projetada em jatos potentes. Então também chama atenção aqui, jatos potentes, uma aplicação, por exemplo, é um frigorífico, que você tem um motor lá para rodar uma esteira, alguma coisa, e é um ambiente totalmente sujo. Chega no final do dia, o pessoal vê que aquela mangueira, parece uma mangueira de bombeiro para lavar o chão do frigorífico, o motor está lá, aquele jato de água vai pegar no motor, e o motor não pode estragar por causa disso. Portanto, o motor deve estar protegido contra jatos potentes de água. Número 7, protegido contra imersão em água, sob condições definidas de tempo e pressão. Um motor totalmente dentro da água, né, imerso na água. E o 8 também é protegido contra a submersão contínua em água, nas condições especificadas pelo fabricante. Portanto, grau de proteção, sigla IP, 2 dígitos. Voltando um slide.
primeiro dígito indica qual é a proteção contra corpos sólidos e o segundo dígito indica qual é a proteção contra água. Exemplo, se o motor for IP55, ele é protegido contra poeira prejudicial e contra jatos de água. E assim por diante. A gente pode combinar qualquer um dos dois dígitos aqui. Este é, portanto, mais um parâmetro que nós vamos especificar na hora de comprar o motor. Vamos ter que dizer qual é o grau de proteção que a gente quer. É claro que vai depender do ambiente de onde está nosso acionamento elétrico. Uma observação aqui que existem motores também à prova de explosão. São motores dimensionados com a carcaça e estrutura altamente robustas, juntamente com todos os elementos, parafusos, juntas, etc. As vedações devem ser impecáveis, pois uma pequena faísca pode detonar uma explosão. Um exemplo é um motor que está numa mina de gás totalmente explosivo. Você não pode ali gerar uma faísca dentro do motor que vai causar uma explosão em toda a mina. O motor tem que estar completamente vedado e à prova de explosão. Existe também, portanto, esse tipo de motor. Motores à prova de explosão. Ele não entra na categoria IP ali, mas é uma categoria especial que a gente pode escolher. O motor à prova de explosão. Aqui acaba este vídeo.